tudo que você vê hoje no cinema é uma cópia. Uma foi a história, homem. Calma, galera, a gente tá brincando, mas é fato que na ficção, por mais que uma obra seja incrível, com vários traços de originalidade, ela muitas vezes já bebeu na fonte de outra mais antiga. Autores clássicos como Shakespeare, por exemplo, servem até hoje como influência para outros contadores de história, meus amigos. Shakespeare ajudou a estabelecer muita coisa no processo da escrita. Bom, o cara desenvolveu os personagens de uma forma diferente do que era normal na época. Na tragédia grega, por exemplo, que é anterior a ele, eles passavam por transformações a partir das interferências divinas. Era um recurso muito usado, né? Tinha lá a história, um personagem de um certo jeito, até que ele encontra um deus, e esse deus vai passar uma missão pra ele, ou vai exigir alguma coisa dele, e aí isso aí vai mudar aquele paradigma do que foi estabelecido. É o começo do teatro, né? Com ele, galera, as pessoas eram mais donas das próprias atitudes e consequências, como a gente vê em Romeu e Julieta, ou Julião e Rometa, e Macbeth também. Mas mesmo o velho William, ele tinha suas referências. Exatamente, pessoal, ele era fã de outro grego, que é o Plutarco. Ele era fã de muita gente, mas o Plutarco era um cara que ele mirava ali e falava, esse cara é massa. Esse nome, irmão, Plutarco. Qual que é o problema do Plutarco agora, vai? Qual que é? É bonito, cara. É bonito mesmo. Vamos pensar os anagramas possíveis. Tarcoplu, Plu-Plu, pode ser Flu-Flu, do Fluminense. Aí eu já me perdi. É Jesus! Então é aquilo que a gente falou, mesmo os mestres têm ali os seus mestres também que acabam se inspirando pra trazer um novo trabalho artístico, pra criar uma coisa em cima do que alguém já criou, e assim essa conversa continua através das gerações, cara, olha que coisa linda. Agora sim, meus amigos, bora falar de filmes que dane esses caras aí, vai. A gente vai falar aqui de personagens inspirados em obras clássicas. Filmes e personagens. Filmes de personagens em filmes. Não, filmes, séries e personagens inspirados em obras clássicas. Tcharam. Tcharam! Primeiro é óbvio, meus amigos. Rei Leão, que é inspirado em Kimba, o rei do... E Kimba é escrito por Shakespeare. E é escrito por Shakespeare, não? Kimba é uma história do Shakespeare muito bonita. Kimba, o leão branco. É porque a gente vai falar da cópia da história da cópia. Mas na verdade, meus amigos, não é novidade pra muita gente, impossível deixar de lado de falar, que Rei Leão, ele foi bastante influenciado por Hamlet, que por acaso também é do Shakespeare. Isso, Shakespeare. O Shakespeare é o pica, rapaziada. O cara era brabíssimo, entendeu? Quer dizer que tinha você... lá a tragédia grega, o cara falou assim: não, relaxa, deixa eu fazer aqui um bagulho, mistura aqui, põe um pouquinho de sal, põe uma Julieta ali, às vezes vaza um mamilo, entendeu? E pronto, nasceu o teatro moderno, entendeu? Ai, que delícia! Antes de ficar pronta, a história passou ali por várias transformações e um dos desejos dos executivos da Disney era que tivesse um tom mais shakespeariano, entendeu? Porque ir pra Shakespeare é tornar a sua história mais o quê, Bruno? Mais universal. A vingança, é a morte, O irmão pai, de olho, a família, isso. o filho que Transa volta com pra o vingar, filho. o pai. Hã? Ei, o que é que está acontecendo aqui? Então a galera mergulhou fundo em Hamlet, que também traz o conflito do príncipe tendo o pai assassinado pelo tio e é mandado pra longe. Interessante, né? Porque a história é sempre a mesma, é universal, todo mundo se identifica, todo mundo tem tio, todo mundo sabe como é que é, né? Todo mundo morre. Todo mundo gosta de bicho. Viu? Deixa eu te falar que a questão é a seguinte: a gente pode ir pra um caminho mais universal, que é a pessoa mais próxima, que é de confiança, vai lá, trai, entendeu? Estraga aquela estrutura, e aí o filho mais jovem, ele sai numa jornada pra se descobrir, porque ele não tá pronto ainda, ele é muito jovem. E depois ele passa por muitos aprendizados e volta lá e destrona o cara que era o grande traidor. Sim. Sim! Say something. Mas os realizadores acharam que ficou muito forçação de barra, então eles também trabalharam em elementos bíblicos, como por exemplo a história do José do Egito e também de Moisés, entendeu? Então eles misturaram tudo num caldo. Fica lindo. O Rei Leão, ele se provou aí uma animação muito original. A gente falou aqui o texto inteiro que ele não foi tão original assim. Mas tem coisas originais, caramba. Sim, saiu os bem, ninguém percebeu. E tem o público leva um carinho até hoje. Porra! Enquanto isso, o Rei Leão 2 se inspirou em Romeu e Julieta, galera, com a justificativa do diretor por se tratar aí da maior história de amor da humanidade. Eu não lembro que cacete que é Rei Leão 2. Tem Rei Leão 2, é um cacete. Pega lá meu cacete. Pega o meu cacete aí. Traz aqui meu cacete. Aqui. Mas ele pontuou a diferença de que no filme a gente entende o posicionamento dos pais contra o romance de uma forma que não acontece na obra de Shakespeare. Nala, Zira. Timão e Pumba. Ótimo. Agora que todos nos conhecemos, saiam de nossas terras do reino! O
Rei Leão tá longe de ser a única obra famosa com um toque de Hamlet por aí, porque a série Sons of Anarchy também pegou carona nessa história maluca, galera. Se liga, meus amigos, o pai do Jax foi usurpado pelo parça, que era basicamente o irmão. Aí o cara se casou com a mãe dele e assumiu o comando da gangue. O próprio criador Kurt Sutter, ele disse que a série não é uma versão de Hamlet, mas é definitivamente inspirada aí pelo É o que clássico. todos dizem. Tanto é, meus amigos, que vários títulos de episódios fazem referências a momentos e até frases famosas como... Ser ou não ser, Ou eis então- a questão. Que obra de arte é o homem, olha que lindo. Que lindo, cara! Além disso, a Gemma é uma personagem que muita gente relaciona com a Lady Macbeth, que é uma personagem de outra obra do Shakespeare, por causa da ambição dela e também as conspirações que ela arma. Você é tão... Charmoso? 10 coisas que eu odeio em você. Ainda falando no autor, galera, a cultura pop tá mesmo cheia de filmes e séries e outras mídias também inspiradas na obra dele. Tipo o nosso queridinho da Sessão da Tarde, 10 coisas que eu odeio em você. Sabia? Tem Eu não Shakespeare? sabia não, cara. Essa é uma modernização da comédia A Megera Domada, que traz aí o conflito de um pai que só ia deixar a filha caçula casar quando a mais velha casasse. Por causa disso, os pretendentes da jovem vão atrás de alguém pra conquistar a primogênita, que é a tal megera do título. Tranio, what a cruel father's he. A história é bem parecida na comédia romântica aí com o Heath Ledger, né? Mas, como foi dito, é uma modernização que coloca os personagens no ensino médio. Trouxemos Shakespeare pro ensino médio. Além de virar uma trama adolescente, que o casamento é só o namoro, o filme ele se atualiza, né? Já que a sociedade mudou, trazendo novas discussões sobre os papéis de cada gênero. Por isso que Shakespeare vai ser sempre atual, porque a gente traz a velha história de Shakespeare, né? De a estrutura, né? comuns a todo mundo, tipo, putz, cara, né? Coisas normais, mais atualizado. É, update. Upgrades, people. Upgrades. That's how we make the dough. E como se a inspiração não fosse óbvia, sendo que até os nomes dos personagens são adaptados, existem ainda homenagem ao escritor, tipo a amiga da Cat ser louca por ele. Bom, por falar em comédias clássicas, vale mencionar aí as Patricinhas de Beverly Hills, meus amigos, que tem a Cher baseada na Emma do romance da Jane Austen. E também o Diário de Bridget Jones, galera, que é simplesmente uma versão moderna de Orgulho e Preconceito, que é o livro mais famoso da Jane Austen. Someone exactly like you. Olha só, meus amigos, a premissa da série Revenge. Uma mulher jovem, bonita, atenção, câmera em mim, uma mulher jovem, bonita, volta pro lugar onde viveu com outra identidade, buscando vingança depois de ter sido injustiçada por outras famílias. Eu quero essa mulher na tela. Águia 1, por favor, tem imagens ao Olha essa vivo. mulher na tela. Vocês deveriam ser executados em praça pública. Se você achou isso parecido com o Conde de Monte Cristo, saiba você que não é por acaso. A produção faz ali uma leitura do livro aí do escritor Alexandre Dumas. A diferença é que o pai da protagonista é quem foi preso na adaptação, além do motivo também ter sido outro. No livro, o Edmund, ele é acusado falsamente por conspirar ali a favor da volta do Napoleão, galera, que já tinha sido exilado naquele momento histórico ali que a história se passa. Já o pai da Emily, ou da Amanda no caso, foi acusado de financiar uma organização terrorista, o que faz sentido se a gente pensar numa versão aí modernizada. E vale a gente lembrar aqui que o Conde de Monte Cristo influenciou muitas outras produções, até mesmo a novela Do Outro Lado do Paraíso. Olha só, os brasileiros estão aí, mano, ligados. Além de adaptar o morcegão para as telonas, meus amigos, Batman, vamos falar de Batman. O Cavaleiro das Trevas ressurge, teve outra inspiração, um tanto quanto inesperada. Eu não vou você não vai acreditar, o número 7 te deixou chocado. Pois é, o roteiro foi escrito com base no livro Um Conto de Duas Cidades, do grande Charles Dickens, que mostra aí um tumulto social que resultou na Revolução Francesa. Ou seja, o Charles Dickens era muito foda. Na época dele ele era tipo quem? Ele era tipo... Não. Falam que quando ele chegou nos Estados Unidos, quando ele ia pros Estados Unidos visitar... Deixa eu ver lá como é que tá a colônia. Ele chegava lá... E todo mundo tipo, mano, caralho, eu preciso de uma foto com esse porra. As pessoas nas ruas. Ele era o Whindersson Nunes. Não é possível. Falando merda, meu irmão. Tá falando merda, compadre. Bom, o Jonathan Nolan, meus amigos, vocês sabem quem é, né? O irmão do Christopher Nolan, pensou no livro porque ele queria finalmente chegar no desmoronamento de Gotham que os filmes anteriores ameaçaram fazer. Então, cara, é muito comum os diretores, os roteiristas de Hollywood se inspirarem nos clássicos antigos da literatura, né?
pra fazer os seus filmes. Afinal, uma obra se inspira no outro. Por isso que muito TikToker é inspirado em cinema, YouTuber. Crítica social foda. Aliás, a obra chegou a aparecer no próprio filme quando o Gordon lê um trecho no suposto enterro ali do Bruce Wayne. Pra deixar vocês por dentro, essa fala, meus amigos, representa o pensamento de um personagem prestes a se sacrificar pela cidade, assim como o Batman faz. I see a beautiful city and a brilliant people rising from this abyss. Bom, como a gente falou aqui do Batman, vale a gente comentar também as inspirações por trás da criação do herói em si, que tem muito da ficção pulp. Total, existem influências, meus amigos, como Dick Tracy, Sombra e também o Zorro. Puto, o Zorro, cara, é muito, né, o começo do Batman. Inclusive, tá ligado à origem do Batman nos quadrinhos pelo Frank Miller, já que os pais do Bruce Wayne morreram depois de ver um filme do Zorro. Então, tipo, tem referência, tem ligação, tem easter egg. E esse é um jeito muito bom de quando você vai copiar alguma coisa, você faz uma referência à coisa que você tá copiando, que daí ninguém pode falar nada. E daí já não é mais cópia, entendeu? Tipo, não, ele pôs ali o Zorro, porra, entendeu? Os criadores Bob Kane e Bill Finger também buscaram outras inspirações, como por exemplo o Sherlock Holmes, do Sir Arthur Conan Doyle. Sendo que os dois personagens são detetives brilhantes, galera. E até o ornitóptero, a máquina voadora do Leonardo da Vinci, acabou contribuindo para a criação do morcego vigilante. Já o Coringa teve ali o visual bastante inspirado no personagem do livro e do filme O Homem que Ri. E aí os criadores desenvolveram o vilão como um palhaço sinistro, né? Tipo, que tem aquele riso... Isso é bem tipo que eterno, né? Que nunca acaba, porque no caso dele ele desenha o sorriso, então ele tá sempre rindo. Enganei um bobo na casca do ovo. Eu sou um bobo, eu sou um palhaço. Bom, numa associação muito mais direta, o Chapeleiro Louco é outro vilão com base na literatura, claramente, né, em Alice no País das Maravilhas. Pô, que interessante. O psicopata, que é fascinado ali pela obra do Lewis Carroll, comete os crimes caracterizado como personagem e se identifica com crianças de um jeito bastante doentio. E sabia que os chapeleiros eram loucos? Porque eles usavam um produto... Cola, né? Pra fazer o chapéu. Não era cola, era um produto. Cola? Era cola. Não sei, pode ser um produto no couro também, né? Era um produto que eles usavam, que na verdade era tipo um metal pesado. Eu acho que iam realmente deixando ele... Chumbo no cérebro. Louco. Legal. Na Marvel também existem várias releituras de obras clássicas, como o Hulk, que foi inspirada numa combinação de Frankenstein com o médico e o monstro, segundo Stan Lee. Isso faz sentido, principalmente pensando aí na segunda comparação, já que as duas histórias trazem homens da ciência. Tá nascendo um homem da ciência aqui. Bem que eu pedi uma pastilha. Já que as duas histórias trazem homens da ciência que viram criaturas incontroláveis. Lembrando que na Marvel, meus amigos, também existe um vilão não muito conhecido chamado Mr. Hyde, o nome do monstro no livro, né? E pra Mulher Invisível, o Stan pensou em evitar poderes, como por exemplo super força pra essa heroína, então ele acabou bebendo na fonte ali do Homem Invisível, um personagem da franquia de terror da Universal. Ele acabou bebendo uísque e inventando esse personagem que é invisível. Você tem até amanhã pra entregar o rascunho dos personagens dele. É o homem, é invisível. A mulher e ela é invisível. Pronto. Tá vendo meu layout? Não, beleza. Então, porque não tem. O layout é feito da mesma matéria do personagem.